Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 49. Tem um livrinho bem fino e bem profundo de Wim Malgo. Wim Malgo, ele escreve o livro Chamados a Orar. Chamados a Orar. Wim Malgo diz isso aqui no livro. Existem dois tipos de pessoas que oram. Uns são crentes que oram e outros são pessoas de oração. Isso significa que alguns oram bastante porque são crentes. E outros creem no Senhor porque oram bastante. Ele faz agora um contraponto. Uns oram e esperam, e outros esperam seriamente. Uns buscam o Senhor e outros lutam com Deus em oração. Uns têm o seu tempo de oração mais ou menos fixo. Outros vigiam em todo o tempo e podem orar dia e noite, jejuando e orando. Uns oram, Senhor, me abençoa. E outros oram, eu não te deixo se não me abençoares. Eu creio que todos nós conhecemos a primeira maneira de orar, mas quem de nós conhece a segunda? Essa segunda maneira de orar era uma maneira ao qual a gente identifica em Daniel, em Elias, em Moisés, em Paulo e em muitos outros na história da igreja de Jesus. Aliás, essa era a maneira do próprio Jesus orar. Se pretendemos ter parte ativa na história da salvação, se almejamos ser pessoas chaves em coisas pequenas ou grandes, então precisamos nos aprofundar mais no caráter sacerdotal de Jesus, nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Isso significa orar como Jesus orava, intercedendo e clamando pelos que nos cercam e pelo mundo perdido. Então, ainda que assustamos sobre nós mesmos, sobre a igreja de Jesus, quando vemos tão pouco empenho pelos perdidos. Estamos conscientes de que existem muitas pessoas que realmente ainda não são salvas? Será que sabemos, como a igreja, qual é a nossa incumbência principal? O mundo perdido que se encontra às portas da grande tribulação precisa conhecer a luz da salvação. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Oswald Smith escreveu no seu livro Paixão pelas Almas, que se tornou um clássico cristão: se o peso da responsabilidade pelas almas das pessoas ao seu redor não repousa sobre você, então você também precisa de uma experiência, um despertamento. Será possível que você se encontre no caminho estreito em direção ao céu, enquanto seus queridos caminham para a perdição? É verdade que você não sofre interiormente por eles, que o peso da responsabilidade não lhes oprime nem um pouco, que seus olhos permanecem secos, que você continua calmo da responsabilidade diante do que você está vendo? Precisamos de um despertamento que realmente aquele que não tem Jesus caminha a passos largos para o inferno. Essa é uma realidade que nós temos que refletir. Mas o que eu quero ministrar sobre a tua vida é acerca da luta, da dificuldade, da batalha, da opressão, né? Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 49. Vamos direto ao verso 18. Quem encontrou, diga eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diga eu também amo. Vou nem explicar onde está Gênesis. 49:18, na minha tradução, diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Na versão King James, ela diz: eu tenho esperado por tua salvação, ó Senhor. Eu tenho esperado. Para analisarmos esse texto, nós temos que fazer uma leitura maior, aonde, na verdade, nós podemos analisá-lo de diversas maneiras e fazendo algumas perguntas ao texto. Primeira delas, quem falou isso? Segunda delas, em que condições foi falado isso? E aí a gente analisa e observa que essa é uma palavra que o patriarca Jacó liberou. Jacó que disse, Jacó que afirmou, quando? Quando ele está avançado em idades, só com 147 anos.
Veja que ele está com 147 anos e ainda diz: eu espero pela tua salvação, ó Senhor. Com 147 anos, avançado em idade, ele ainda tem essa convicção, ele ainda tem essa esperança, ele ainda, poderíamos conjecturar dizendo: eu aguardo, eu quero a tua salvação. Agora, a gente só espera naquilo que acredita, a gente só espera naquilo que a gente confia. Jacó está dizendo isso não no início da sua vida e nem diante de uma prova, diante de uma dificuldade qualquer, ou no início do seu ministério. Para entendermos a profundidade e a dimensão dessa frase, nós precisamos analisar o contexto em que o sujeito está dizendo essa palavra. Então, quando a gente volta para o versículo 1 do mesmo capítulo 49, depois chamou Jacó os seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias derradeiros. O texto nos diz que Jacó está no momento final da sua vida. O texto nos diz que ele está chamando todos os filhos para impetrar a bênção, para morrer. O texto nos diz que ele sabe que o Senhor vai recolhê-lo. Ele já está completando a carreira, como disse Paulo, combatendo o bom combate. Ele está nas últimas horas da sua vida e ele chama todos os filhos e ele está então liberando uma palavra, liberando uma benção para cada um dos filhos, mas ele dá uma pausa no meio dessa liberação de bênção e diz: a tua salvação eu espero, ó Senhor. Nunca podemos perder a esperança, por maior que sejam as provas, nunca podemos perder a fé, por maior que sejam os ataques. Gênesis capítulo 49, versículo 33, ele diz: acabando, pois, Jacó de dar mandamentos aos seus filhos, encolheu seus pés na cama, expirou e foi congregado ao seu povo. Acabando de liberar a bênção, morreu, partiu. Jacó estava com 147 anos de vida, e um homem com 147 anos de vida, que ainda declara aonde está a sua esperança, aonde está a sua fé, aonde está a sua salvação. Eu espero a tua salvação, eu aguardo, eu almejo, eu luto pela tua salvação, ó Senhor. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente para as cartas de Paulo, 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vigiai, estai firmes na fé. Na versão King James diz: portai-vos como homens e sede fortes. Uma das preocupações em tempo de crise, uma das preocupações em tempos de grandes batalhas, parece que muitas pessoas se diluem com facilidade, parece que muitas pessoas se entregam, parece que muitas pessoas derretem com facilidade e outros ainda fogem da luta. A hora que a crise aparece, ele desiste do casamento. Ele abandona os filhos. A hora que aparece um desafio no emprego, ele sai do serviço, pede as contas. A hora que o curso fica mais difícil, ele abandona. Muitas pessoas estão desistindo dos desafios. Desafio a gente tem em todo lugar e todo dia. Problema a gente sempre vai ter, e como eu sempre digo, problema não é ter problema, problema é o que você faz com o problema que você tem. Problema vai ter. Não adianta fugir do problema, que o problema vai junto. Não adianta fugir da situação, que você vai encontrar ela lá na frente. Então nós precisamos entender que dias difíceis desenvolvem pessoas fortes. Desafios, adversidades. Lembra de Gideão?
Eles estão numa batalha, eles estão 7 anos perdendo tudo, eles estão 7 anos sendo ceifados. O inimigo tinha prazer de tirar o renovo da terra. Espera aí, um povo que vive da colheita, um povo que vive da agricultura, vive da safra, e quando estava brotando na madrugada, tinha prazer de ir lá e arrancar toda a colheita. Tinha prazer de ir lá e arrancar todas as coisas. Até que Deus envia um profeta, ele não crê. Deus envia um anjo, ele não crê. Deus fala para ele, convoca todos os homens. Ele convoca 32 mil homens, 32 mil enfileirados para um momento de batalha. Mas começa o processo seletivo. Deus olha para ele e fala, não, Gideão, tem muita gente aí. Qual foi o critério de Deus para dar vitória a um povo que estava sendo derrotado há 7 anos? Espera aí, 7 anos em derrota vai mexendo no psicológico. 7 anos vai desestruturando. 7 anos vai abalando o emocional. Mas o critério de Deus para Gideão é, ei, manda os covardes e os medrosos irem embora. E de 32 mil, quantos vão embora? 22 mil. 2/3 praticamente. De 32 mil, 22 mil eram covardes, eram medrosos. Sabe o que isso nos ensina? Deus não conta com covarde, Deus não conta com medroso. E como que Deus vai ver quem é covarde e quem é medroso? Matriculando na escola das provas. Foi-me bom ter sido afligido. Aliás, na nossa caravana de Israel, eu descobri, a doutora Gracimar ensinou que tem alguns que são PhD em luta, em prova, PhD em dificuldade. Doutorado em fundo de poço. PhD. Manda todos os medrosos, todos os covardes irem embora. Vai 22 mil. Irmão, tem gente que não aguenta o que você suporta. Tem pessoa que não vai conseguir ficar do teu lado por causa das lutas que você passa. Tem pessoas que vai sair do teu caminho porque vai achar que é muito pesado, muito difícil, muita dificuldade, muita luta, muito problema, muito ataque. 22 mil vão embora e sobram 10 mil. Nos 10 mil que sobram, Deus olha para Gideão e ainda fala, ainda tem muita gente. Os 10 mil valentes, os 10 mil corajosos, são matriculados na segunda prova, na segunda fase, segundo período, é convocado para a segunda fase. Desce ao vale, que é lindo, maravilhoso o local que eles desceram. Essa vez a gente não teve oportunidade de ir, mas outras vezes a gente foi. É um paraíso o local que eles desceram. E ali naquele paraíso você entende que o desejo ali é você mergulhar. O desejo ali é uma cascata maravilhosa, com um local maravilhoso, com uma paisagem incrível. Mas eles tinham que ser vigilantes, eles não podiam mergulhar de cabeça. Eles tinham que ajoelhar, pegar água, estar vigilante e trazer a boca. Quem mergulhou, quem colocou a cabeça na água, está dispensado. Eu tento imaginar Gideão. Deus não falou qual que ele iria dispensar. Deus é estratégico. O que mergulhar a cabeça, você põe à parte. O que trouxer a boca, você põe do outro lado. Esse daqui põe do lado de cá, esse 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 do lado de cá. Você vai para lá. Vai para cá, 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 vai para cá. De 10 mil, gente, separar 300. Você vai para cá. Quando ele olha 300 aqui, ele olha 9.700 ali, é claro que é aquele, Senhor. Não, esses daqui você dispensa. Você já reparou que compareceram 32 mil? Menos de 1%. 1% seria 320. Eles ficam com 300. E aí o Senhor olha para os 300 e fala, com esses 300 ganharás a batalha.
corajoso, valente, ousado, vigilante. Mas sabe o que acontece? Deus esgota todas as opções do homem pensar que a vitória era na força dele. Sobrou 300, na verdade, para ver. Agora, se o Senhor não lutar por nós, esses 300 não dá, Senhor. Agora, realmente, é o Senhor que tem que guerrear. Então, quando o Senhor escolhe valente, Ele leva o valente ao fundo de poço. Para poder entender, é só Deus mesmo. Porque vão é o socorro do homem. Então a gente observa essa escolha de Deus. Primeiro, quem for medroso e covarde não dá, não vai aguentar. Quem for medroso e covarde não vai conseguir continuar. Tempos difíceis formam pessoas fortes. São os tempos difíceis que os seres humanos são fortalecidos. Por isso que a gente canta: em tempos de guerra nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Você sabe o que a compositora e cantora desse louvor sofreu? Câncer bravíssimo. Que luta que foi. Pastora Ludmila Feber. Mas até o último suspiro ela não desistiu. Até o último suspiro ela continuou firme. Um exemplo, um modelo, um exemplo de fé dos nossos dias. Em tempos de guerra não pare de lutar. Em tempos de guerra não baixe a guarda. 147 anos de vida, Jacó convida todos os seus filhos para impetrar uma bênção. E de repente ele interrompe para dizer: mas eu continuo esperando na tua salvação, eu continuo lutando, eu continuo guerreando, eu continuo esperando em ti, ó Senhor. Olhamos para a nossa geração e vemos como que as pessoas estão se entregando facilmente. Como que as pessoas estão parando de caminhar por causa de dificuldade, por causa de um problema, por causa de um olhar atravessado, por causa de uma dívida, por causa de uma doença. Um homem com 147 anos dizendo: ei, eu continuo lutando. Tempos difíceis são para forjar pessoas fortes. Deus te vê como um guerreiro, Deus te vê como um batalhador. Deus não quer frouxos. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Irmãos, nós estamos em tempo de guerra, isso é notório. É óbvio que nós estamos em tempos difíceis. Pessoas doentes, pessoas desempregadas. Tempos difíceis forjam pessoas fortes. Quer outro exemplo? Isaac. Ele faz uma trajetória onde ele passa pelos poços do seu pai. Entulharam os poços de Jacó. O que ele faz? Senta e chora? Desentope e segue. Desentope e vai adiante. Não dá para desentupir? Colocaram muito entulho? Senhor, onde está o próximo poço? Qual é a próxima parada? Não uma vez, duas vezes. Quantas vezes forem necessárias. Se entulhar teus poços, meu irmão, levanta e segue a jornada. Se jogaram pedra na tua fonte de água viva, levanta e segue, porque Deus tem uma fonte de água viva mais límpida, uma fonte de água viva melhor. Se entulharam seus poços, você tem que entender que Deus já preparou coisa maior. Se uma porta fechou, é porque Ele já tem outra aberta para você. Então você tem que lutar, tem que guerrear. Nós temos que discernir quando uma situação vem, se não é Deus querendo nos alinhar em outra direção. Jacó está ministrando uma bênção na vida de cada um dos filhos. Ele chama filho por filho. Ele, na verdade, chama até os 2 netos. Jacó nunca esperou a coisa ficar fácil. Deus te traz aqui nessa manhã para te dizer: não espere a coisa ficar fácil. Deus vai te capacitar para virar esse jogo. Deus vai te capacitar, levanta, guerreia, batalha. Não espera melhorar.
continua do jeito que está, persevera, caminha, guerreia do jeito que está, não foge por causa da luta, porque a luta nunca vem maior do que você possa suportar. Se levantou um gigante Golias, é porque Deus viu em você um potencial de derrubar gigantes. Deus viu em você um potencial para derrubar esse problema, essa luta, essa adversidade. Então, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Tem gente que para, esperando melhorar para retomar a jornada. Sabe quando vai retomar? Nunca. Deus quer te levar à superação. Deus quer te levar, meu amado, à resiliência. Então a importância de você ser resiliente, não espere ficar fácil, decida ir até o fim com garra, com sangue nos olhos. Parece que tem gente que desde que nasceu está em guerra. Irmãos, a vida não é fácil para ninguém. A vida é uma batalha constante, mas o problema é que a guerra vem e as pessoas estão se entregando, estão esmurecendo. Então aprenda uma coisa: não dimensione a tua luta, não dimensione o teu problema, não potencialize as suas dificuldades. A vida não é fácil para ninguém, mas reaja, guerreie, luta, levante, batalhe, porque tempos difíceis vão formar pessoas fortes. Tempos difíceis geram oportunidades. Tempos difíceis proporcionam criatividade. Na luta, na adversidade, na dificuldade, na porta fechada, quantas pessoas descobriram talentos e dons que nunca imaginou ter? Tem gente que não amadurece, não fica forte nunca. Por quê? Está sempre no superficial, está sempre no raso, é sempre sensível, é cheio de mimimi. Você não pode falar a verdade, que se dói, se ofende. Você pensa que a vida de Jacó foi fácil? Gênesis 31. Olha aí que benção. Já vai cantar e tocar, aleluia. Deixa, criançada. Benção pura. Gênesis 31, 38. Esses 20 anos, Jacó está dizendo para Labão, né? Eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu pagava. O furtado de dia e o furtado da noite eu pagava da minha mão. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada. O meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tu tens mudado 10 vezes. Ele pegou a bênção da primogenitura, mas ele teve que fugir da casa do pai. Ele sai da casa do pai com a roupa do corpo. Ele vai para a terra de Labão por instrução da mãe. E a hora que ele chega na terra de Labão, ele se apaixona por Raquel. O sogro diz, não, trabalha 7 anos. Ele trabalha 7 anos e não entregam Raquel, entregam Lia. Jacó enfrentou e lutou 20 anos de luta. Trapaceado, enganado pelo próprio sogro. 20 anos sendo enganado. 20 anos sendo passado para trás. 10 vezes, pelo menos, que ele lembrou, que ele contou, o sogro mudou a negociação. Você pensa que ele roeu a corda? Você pensa que ele pediu divórcio? Você pensa que ele chegou para o sogro, fica aí com as suas filhas? Não. Ele foi até o fim. Tempos difíceis forjam pessoas fortes. Ele não brigou, ele não contendeu,
Mas ele venceu a briga, ele venceu a guerra. Levou rasteira do sogro durante 20 anos. O sogro roubou ele 10 vezes o negociado que foi tratado. Irmão, ele superou, ele inverteu tudo. Ele se levantou e saiu com a cabeça erguida. As dificuldades aumentaram, ele tem que enfrentar o irmão. Ele sabe que o irmão saiu jurando morte dele. Agora você pensa que ele cortou os pulsos? Você pensa que ele tomou veneno? No auge da sua crise psicológica, sabe o que ele faz? Tem um encontro com o anjo do Senhor. Manda todo mundo passar. Ele se deita na pedra. Ele vê um anjo, ele agarra o anjo. Ele fala: se não me abençoares, eu não te solto. O auge da pressão psicológica, ele determina: agora é ou me mata ou me muda. Interessante a gente observar esse homem guerreiro, esse homem determinado. Tem momentos, meu irmão, que Deus não vai responder a tua oração te tirando da dificuldade, mas Deus vai responder a tua oração aumentando a graça para você suportar o baque, aumentando a graça para você passar pelo problema, aumentando a graça para você sair vitorioso do problema. Então não pensa que fugir da luta, fugir do problema vai resolver. Não vai. Deus te levantou para ser valente. Tempos difíceis forjam pessoas fortes. Deus não te levantou para desistir. Você não nadou até aqui para morrer na beira da praia. Estamos numa geração muito gelatina. Estamos numa geração muito mimimi, frouxo. Quer outro exemplo? Abigail. Abigail tinha um esposo insano, Nabal. Nem por isso ela pediu divórcio, nem por isso ela desistiu, nem por isso ela deixou Davi matar ele. Bora, dá vontade. Sei que fez a confusão, agora se vira. Não. Ela tomou a frente da guerra. Meu senhor, não leve em consideração o que meu marido te fez. Olha, eu trouxe aqui essas pastas, eu trouxe aqui esses pães, eu trouxe aqui esses torrados, eu trouxe aqui. Ela vai, ela supre, ela assume a frente da guerra. Guerreira, estrategista, trabalhadora, valente. Porque, gente, parar um Davi com sangue nos olhos. Outra, ter aquela quantidade guardada no celeiro. Ela era muito trabalhadora. Muito trabalhadora. Para ter tudo aquilo, para poder suprir e ainda dar em abundância para os servos de Davi. Gente, essa mulher trabalhava de sol a sol. Está difícil? Persevera. É luta no serviço? É luta na casa? Está com dificuldade na escola, na faculdade? Deus vai te dar graça. Não foge de uma situação, não foge de um problema, porque quando você foge de um problema, você é reprovado nele. E quando você é reprovado nele, ele vai se repetir em todo lugar que você tiver, ele vai acontecer de novo. Joquebede, mãe de Moisés, está grávida, sai o decreto, mata todo menino que nascer das hebreias. Tempos difíceis forjam pessoas fortes. Era necessário Moisés nascer naquele cenário. A mulher esconde. Nasceu menino. Ela esconde a criança por 90 dias. Ela esconde a criança por 3 meses. Até que ela tem uma ideia. A crise cria a criatividade. Uma vez o Senhor salvou o povo com uma arca. Eu vou fazer uma arquinha, um bercinho, um cestinho. Noé betumou a arca com betume, calafetou tudo. Eu vou betumar o cestinho com a mesma composição, mesmo produto. Crise é tempo de oportunidade. Pais,
Cuidado como você está criando seus filhos. Não poupe ele de todas as dificuldades. Ele tem que saber o que é sim, ele tem que saber o que é não. Ele precisa saber o que são limites. Pais muito tolerantes criam filhos imaturos, criam filhos mimados, criam filhos inseguros, criam filhos sem estrutura para passar por problemas. E os dias que nós estamos vendo vir, vão vir problemas, vão vir lutas, vão vir dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, não crie um filho raso. Essa nova geração vai precisar ser guerreira, essa nova geração vai precisar ser ousada, essa nova geração vai precisar saber o que é não, o que é sim, ela vai precisar saber como agir diante dos problemas, diante das dificuldades. Aqui eu destaco 2 pontos de tremenda importância: a imposição de limites e, segundo, uma tolerância regrada na educação dos filhos. Pode ser adolescente, pode ser junior ou pode ser criança. Eles precisam ter regras, eles precisam ter limites. Caminho para equilíbrio emocional dos filhos é limite. Saber reconciliar, saber perdoar, saber reagir, saber levantar e saber enfrentar a situação. Você só vai vencer se você ficar firme e perseverar. Se você perseverar, nem que for para vencer o cansaço, mas vença. Outra situação, a parábola de Jesus do juiz iníquo e da viúva enjoada. O juiz sai, dia de folga. Minha causa, vê minha causa, advoga minha causa, por favor, vê minha causa. O juiz vai para a praia, dê minha causa, por favor, senhor, olha minha causa, por favor, vê minha causa. O juiz vai para a padaria, moço, olha minha causa, não se esquece da minha causa, o senhor viu minha causa, por favor, moço, veja minha causa. Essa mulher, ela perturba com a insistência. Essa mulher, na verdade, determina. Aonde ele ia, ela ficava. Não se esquece da minha causa, o senhor já viu minha causa? A Bíblia nos diz que ele era um injusto juiz. Mas pela insistência. Deixa eu resolver logo o problema dessa mulher que me perturba. O que Jesus nos dá de lição? Se Deus, o justo juiz, se o injusto resolveu por causa da insistência, que dirá o justo? Então, irmão, persevera. Tempos difíceis forjam pessoas fortes. Se você nasceu numa situação conturbada, Deus preparou, Deus permitiu e Deus sustentou você até aqui. Se você nasceu no meio de uma guerra, saiba que tudo coopera para o bem dos que amam e servem a Deus. Glorifica, Deus te escolheu para ser valente, não ser um frouxo. Não fica chorando, lamuriando e murmurando pelas lutas que você está passando. São elas que estão te capacitando para o que Deus quer na tua vida. São elas que estão te forjando para o que Deus tem na tua história. Agora, perseverança, determinação. Você vai vencer essa guerra, você vai superar. Não tem nada que você não aprenda. O ser humano é o ser que é capaz de aprender tudo o que lhe é colocado como desafio. Para terminar, Gênesis 37, 1 e 2. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Quantos? 17. Apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. Jacó, Israel, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica colorida de várias cores. O garoto está com 17 anos. Ele vai ver o que os irmãos estão fazendo.
Os 10 irmãos já tinham tramado: vamos matar esse menino. Fica aí sonhando, acha que quer governar sobre nós. Que negócio é esse? Do molho dele se levanta, nós temos que se abaixar. Ele se levanta, o sol e a lua, papai tem que se abaixar diante dele. Vamos ver, vamos matá-lo e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. Um dos irmãos mais centrado diz: não, matá-lo não. Como que a gente vai matar alguém do próprio sangue? Vamos vendê-lo, que aí a gente ainda ganha em cima dele. Arrancam a túnica colorida, vendem ele como soldado nu, como escravo nu. E você sabe que a venda naquela época era feita pela dentição. Mandava abrir a boca e via a condição dos dentes, para ver se o escravo não vai dar problema de dor de dente, né? E aí o que aconteceu? Vendeu. No caminho, ele foi vendido de novo pelos midianitas, até chegar na mão de Potifar. Qual a história que vão contar para Jacó? Matam um animal, molham a túnica colorida no sangue e enganam o papai e dizem a Jacó: reconhece essa túnica? Só encontramos ela. Olha, o animal tinha que ser muito violento para comer até os ossinhos. Esse homem, ele chora. Esse homem está com mais de 100 anos. E ele chora a dor da perda do filho que ele amava. Esse homem supera o luto avançado em idade. 100 anos, perder o filho que ele mais tinha afinidade. Imagina o sofrimento. Só que ele não para. Só que ele não desiste. A gente perde pessoas, perde entes queridos, e a vida precisa continuar. Precisamos reagir. Por mais que o ente querido signifique alguma coisa, temos que reagir ao luto. Temos que reagir à adversidade. Temos que reagir ao problema. Não sepulte a tua vida com o ente querido que morreu. Ele já acabou a carreira dele, combateu o bom combate, completou a obra, agora é você. Então a importância de nós entender: não sepulte os seus sonhos com os entes queridos que já se foram. Estamos vivendo um período de muitas perdas, irmãos, e sinto informar, vai aumentar ainda. Vem vindo outras pandemias, vem vindo as reações das vacinas, vem vindo uma série de problemas, uma série de dificuldades. Mas não sepulte os teus sonhos com os entes queridos que você sepultou. Tem hora que precisa parar e precisa ressignificar a vida. Os mortos não louvam ao Senhor e nem os que descem ao silêncio. Mas você não está morto, você está vivo. Então, levanta, reage. É difícil perder um ente querido? É. Mas se Jacó perdeu um filho com mais de 100 anos e superou, Deus vai te dar graça para você superar também. Deus vai te dar força para você superar também. Ele vive, irmãos, vive 20 anos, achando que o filho está morto. Já pensou nisso? Agora, interessante a gente observar, ele some com 17, aos 30 anos, vai lá para Gênesis 41, 46. José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por todas as terras do Egito. Quantos anos ele tem? 30. 30 menos 17? 13. 13 anos se passaram e agora ele interpreta o sonho de Faraó. E porque ele interpreta o sonho de Faraó, ele tem que administrar 7 anos de fartura. Então 13 tinham se passado, mais 7 de fartura, 20. E aí, na metade do período da escassez, na metade dos 7 anos de escassez, dos 3 anos e meio então, é que ele vai reencontrar com os irmãos. Então são 23 anos que Jacó está pensando: meu filho morreu. Só que eu não vejo Jacó cortando os pulsos, eu não vejo Jacó em depressão, eu não vejo Jacó desistindo da vida. Ele chorou sim a dor da perda de um filho, mas tempos difíceis forjam pessoas fortes.
quando ele reencontra com o filho, é uma cena linda que a gente consegue imaginar. Ele que não imaginava ver o filho, conheceu os netos, a descendência de José. Davi está com o filho doente. Ele decide jejuar, não comer nem beber, se vestir de pano de saco, se cobrir de cinza, se arrepender, se humilhar, porque ele sabe que a doença do filho é por causa do pecado dele. De repente, ele vê os servos conversando e ele entende que o filho morreu. A Bíblia diz que a hora que ele entende que o filho morreu, ele tomou banho, trocou as suas vestes, se perfumou e foi para o templo adorar e louvar ao Senhor. Aleluia. Um homem segundo o coração de Deus, que enfrentou adversidades, mas que os tempos difíceis forjaram Davi forte. José era a riqueza de Jacó. Os irmãos mantiveram a mentira por mais de 23 anos e ele ainda tem força, tem garra, ressignifica. Quando ele sabe que o filho está vivo, renova as forças dele, ele se fortalece e fala: eu quero ir lá, não importa que a viagem é longa, não importa. O filho manda as carruagens para ir buscar o pai e levam 70 pessoas, e por causa dessa garra nós temos a nação de Israel hoje. Deus te traz aqui para te dizer: você vai virar o jogo, Deus vai mudar essa história, e é hora de você levantar a cabeça, é hora de você superar, é hora de você ressignificar, é hora de você colocar em prática a resiliência. Tempos difíceis, se você perseverar, se você reagir, se você se levantar, está forjando em você pessoas fortes. Então você que tem passado por dificuldades e decide nessa manhã enfrentar, encarar, vai se colocando em pé no seu lugar. E vai dizendo: Senhor, capacita-me. Capacita-me para que eu seja forjado uma pessoa forte, um guerreiro, uma pessoa que não desiste, que não esmurece. Obreiro oficial não pode ser frouxo, não pode ser fraco. A luta vem para todo mundo. A diferença não é a luta, a diferença é o que você faz com a luta que você está enfrentando. Então, não pare agora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina que os tempos difíceis são para nos forjar como homens e mulheres guerreiros, valentes. Nós cremos na tua palavra que nos garante que as lutas não vêm maior do que possamos suportar. Vem, Espírito Santo, e levanta aquele que está caído. Vem, Espírito Santo, e restaura aquele que está fraco. Ah, Pai, a tua palavra nos diz em Hebreus: da fraqueza tiraram forças. Senhor, que desse momento de ataque, desse momento de batalha, desse momento de luta, possamos dizer como a tua palavra nos ensina: diga ao fraco, eu sou forte, pois o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Soberano e eterno Deus, levanta, Senhor, restaura, Senhor, dá estratégia, meu Pai, dá estratégia à tua igreja, dá estratégia a cada departamento, dá estratégia, Senhor, aos pastores, aos presbíteros, dá estratégia ao departamento de homens, dá estratégia ao departamento de mulheres, aos jovens, ao louvor, ó Pai, dá estratégia ao ministério infantil, dá estratégia, meu
meu Pai, ao ministério de intercessão. Em nome de Jesus nós clamamos agora. Vem, Santo Espírito, e aviva a tua obra. Vem, Santo Espírito, e renova as forças do que sente fraco. Levanta o que está caído, o que está prostrado. Deus de poder e aliança, que nós possamos nos levantar na força do Senhor e no seu poder. Forja, Senhor, forja cada um, renova as forças, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, ó Pai, assim como Jacó declarou: a minha esperança é o Senhor. Que nessa manhã nós possamos declarar: a nossa esperança é o Senhor, a nossa confiança é o Senhor, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vem, Senhor, e fortalece, vem, Senhor, e ajuda em cada estratégia, no orfanato, na casa de recuperação, no asilo, com as crianças, com os esportes, cada departamento nós colocamos nas tuas mãos, clamando por estratégias que vêm do alto. Vai tirando toda a seta, todo dardo inflamado, vai renovando, fortalecendo, revestindo, restaurando a armadura de cada um, dando alegria, Senhor, fortalecendo o teu povo e manifestando a tua glória. Em nome de Jesus, esse casamento não vai acabar. Em nome de Jesus, essa empresa não vai falir. Em nome de Jesus, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai dar estratégia. Em nome de Jesus nós declaramos, ó Pai, um novo tempo. Da fraqueza tiraram forças. Levanta o que está caído, restaura o prostrado, revigora as forças daquele que não tem nenhum vigor, porque a tua palavra nos garante: os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Renova, Senhor, renova, renovo do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus, vira para 3, 4 e declara: ser renovado, ser renovada, ser renovado.